Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Murilo Leal e na aula de tecnologia de hoje eu vou mostrar para vocês como eu resolvi o exercício da aula anterior. Acrescentei um LED amarelo e coloquei ele na posição do 12, que antes era o verde, e o verde eu coloquei na posição do 11. O código eu alterei da seguinte forma: como eu acrescentei o pino 11, eu preciso dizer que esse pino 11 é uma saída, então eu informei aqui. Agora eu tenho três etapas, que é a etapa em que o vermelho acende, a etapa que depois o verde acende e a etapa que o amarelo acende. Então, cada intervalo desse separado por um delay é uma etapa. Na primeira etapa, eu vou ter o pino 13 ligado, que é o equivalente ao pino vermelho, ao LED vermelho. Eu espero 10.000 milissegundos, que é equivalente a 10 segundos, certo? E aí, depois desses 10 segundos, ele vai acender o pino 11, que no caso aqui seria o verde. Espera 8.000 milissegundos, ou seja, 8 segundos, apaga o pino 11, que é o verde, e liga o sinal de atenção, que é o 12. E espera 2 segundos, 2.000 milissegundos. E repete tudo de novo. Agora, eu vou mostrar para vocês, né? Considerem que o tempo aqui é apenas ilustrativo. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o funcionamento desse circuito através de uma instrução minha, por meio de um botão ou interruptor. Nesse caso, eu vou utilizar o interruptor. O pino comum, eu vou ligar ele numa posição que eu queira aqui. Qualquer pino desses. Da mesma forma que eu escolhi 11, 12 e 13 para as saídas, eu vou escolher o pino 2 para a entrada. E por que o interruptor é a entrada? Porque ele pega informação externa e leva para dentro do Arduino. Então a pressão do meu dedo é a informação que está fora do Arduino e vai ser levada para dentro do processador dele. Os outros dois pinos diferentes dos dispositivos de saída, eles servem um para ir para o negativo, igualmente o dispositivo de saída, que representa nível baixo, o que representa 0, e o outro ele vai para o pino de 5 volts, que representa positivo, nível alto, ou equivalente ao número 1. Então 0 desligado, 1 ligado. Essa é a diferença dos pinos dos dispositivos de entrada. Nos dispositivos de entrada eu tenho sempre um pino a mais, pelo menos. E nesse caso, quando ele estiver na posição esquerda, ele vai estar ligado na posição do GND, ou seja, uma ordem igual a 0, que significa que o circuito ele não deve funcionar. A partir do momento que eu mudar a posição do meu interruptor, ele vai para a posição direita aqui, que é ligada nos 5 volts, que é equivalente à informação 1, ou seja, uma instrução de início de funcionamento do circuito. Então, para isso funcionar de forma correta, eu preciso alterar o código. A princípio, a primeira coisa que eu tenho que fazer é acrescentar a informação de que agora o pino 2 ele não é uma saída, ele é sim uma entrada, input. Eu preciso fazer com que uma variável entenda, armazene, memorize qual é o estado do botão. Então eu vou chamar essa variável interruptor, mas poderia ser qualquer valor e eu vou inicializar ela igual a 0. Lembra também que ela é do tipo inteiro, porque ela assume ou 0 ou 1. Além disso, eu vou fazer um processo de leitura do estado desse botão, que seria da seguinte forma: interruptor, armazena, digital head do pino 2. Então, da mesma forma que eu uso digital write, que significa escrever, imprimir, como uma instrução para que se liga ou se desliga um dispositivo de saída, eu uso digital read, que significa ler, para fazer a interpretação do que está sendo lido como estado no dispositivo de entrada. Até aqui, eu sei que o pino 2 é a entrada, eu tenho uma variável que armazena se está ligado ou desligado, mas eu preciso fazer uma verificação com um if. Ou seja, se o interruptor é igual
A1, ou seja, se ele está ligado, faça tudo o que estiver entre o início e o fim dessa estrutura de if, que eu represento aqui com chaves. Eu vou identar o código para ficar claro. Então, se o interruptor estiver armazenando 1, ou seja, se ele estiver na posição ligada, ele faz tudo isso que está selecionado. Se não, ou seja, caso contrário, qualquer coisa que seja diferente de 1, ele vai fazer o desligamento dos 3 LEDs. Então, eu estou fazendo uma instrução que representa quando o botão estiver ligado, e agora eu vou fazer uma instrução que representa a exceção, que seriam de todos eles desligados. Agora eu vou simular, e como vocês podem ver, se ele está na posição de desligado, nenhum dos LEDs vai funcionar. E é justamente isso que o código diz. Se o interruptor ele está armazenando 0, ele faz o contrário. E se o interruptor está armazenando 1, ele passa a funcionar o circuito normalmente. 10 segundos o pino ligado do vermelho, 8 segundos o verde ligado. Após esses 8 segundos, o LED amarelo, que vai ficar por 2 segundos e vai reiniciar o ciclo. Isso enquanto estiver com a instrução do interruptor em nível alto, conforme eu indiquei no código. Para mim voltar à interrupção, ele vai terminar de executar o ciclo, só que quando ele terminar de executar o ciclo, ele vai parar, porque agora ele está na instrução como igual a 0 do interruptor de entrada. Agora, para a aula de hoje, eu vou querer que vocês executem isso, implementem esse código, e posteriormente a gente vai usar outros tipos de dispositivos de entrada, como sensores, por exemplo. Então, a gente poderia ter uma via em que o carro ele é percebido por via de um sensor, e aí eu posso ter um acionamento de um determinado circuito. Espero que vocês gostem, espero que tenha sido claro, e até a próxima aula. Tchau!